as mudanças climáticas e a curva de Killing. O clima da Terra mudou ao longo de sua história geológica. Nos últimos 650 mil anos, houve vários ciclos de avanço e retração glacial. O último ciclo de glaciação data de 7 mil anos atrás. Essas mudanças climáticas são atribuídas a variações muito pequenas na órbita terrestre, que alteram a quantidade de energia solar recebida pelo planeta. Assim, quando falamos de mudança climática, estamos nos referindo a mudanças de longo prazo, que alteram o clima. Em uma dada região, o clima resulta de uma interação bastante complexa de elementos, incluindo temperatura, regime de chuvas, ventos e outros fatores. O aquecimento global refere-se especificamente a um aumento sustentado da temperatura média global de superfície. Em outras palavras, o aquecimento global é um tipo de mudança climática, considerado um gatilho para muitos outros tipos de mudanças que veremos ao longo de várias atividades. Para compreender o aquecimento global, é importante entendermos um processo natural do nosso planeta, denominado efeito estufa. Esse fenômeno garante que o calor do Sol ao atingir a Terra, fique preso no planeta, mantendo uma temperatura agradável. Em torno de 15 graus Celsius. Esse é considerado um valor médio, pois as temperaturas variam conforme a região do planeta. A temperatura mais alta já registrada na Terra, por exemplo, foi de 56,7 graus Celsius, em um deserto da Califórnia, Estados Unidos. E a mais baixa, menos 89 graus Celsius, na Antártica. Há regiões que geralmente são bastante quentes, como Dallol, que fica na Etiópia, África. E é considerado o lugar habitado mais quente, com temperaturas médias em torno de 34 graus Celsius. Por outro lado, na região de Nunavut, Canadá, essas médias ficam em torno de menos 19,7 graus Celsius. Segundo os cientistas do clima, sem o efeito estufa, a temperatura média da superfície da Terra seria aproximadamente menos 10 graus Celsius.
O estudo sobre o efeito estufa não é recente. O físico e matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi um dos primeiros a estudar esse fenômeno em meados de 1825. Para ele, o aquecimento que acontecia no interior de estufas de jardinagem era o mesmo que acontecia na atmosfera. Depois dele, em 1860, o britânico John Tyndall ao estudar a absorção de calor no vapor de água e no gás carbônico, lançou a ideia de que variações nas quantidades desses gases poderiam estar associadas às variações climáticas observadas pelos registros de épocas passadas. Com essa ideia, Arrhenius, um sueco em 1896, calculou que a temperatura da atmosfera poderia, de fato, ser alterada pela quantidade de gás carbônico. Nos anos 1950, o físico americano Roger Revelle começou a coletar amostras das concentrações de gás carbônico em altas altitudes da atmosfera, em diferentes localidades. Ele seguiu com essas medições por muitos anos, até que, em 1957, ele contratou um jovem pesquisador americano chamado David Keeling. Revelle e Keeling montaram uma base de coletas em uma montanha no Havaí, em Mauna Loa. Para garantir que as amostras coletadas por eles não fossem contaminadas pelas atividades industriais. Após um ano de coletas, eles decidiram lançar balões para coletar dados climáticos. E analisar minuciosamente as quantidades de gás carbônico coletadas por dia. Depois de alguns anos, foi possível observar uma tendência na curva de dados. Keeling publicou seus dados em 1960. E logo, outros cientistas começaram a estudar e ampliar os resultados de Keeling. Dois. A figura a seguir apresenta três curvas.
A primeira delas, com a concentração de gás carbônico, é chamada de curva de Killing. Em homenagem ao pesquisador. As outras duas apresentam dados de temperatura e nível do mar ao longo de milhares de anos. Observe os gráficos e analise as informações completando a tabela.